Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O povo de Israel vai viver durante 1000 anos na terra. E também os gentios, porque a salvação no Antigo Testamento, quando em nenhum momento Deus esqueceu dos gentios. Porque ele prometia que os gentios também seriam incluídos nessa graça, nessa bênção e nesse reino. Ele ia reinar sobre judeus e gentios. Então você encontra, tem vários versículos, principalmente nos Salmos, que falam dos gentios, todas as gentes, né, participando, mesmo depois nos profetas, quando fala que virão a Jerusalém trazer ofertas, fazer adoração, virão de todos os lugares a Jerusalém para adorar. Então, porque os gentios participam disso. Os judeus, claro, terão um lugar de preeminência sobre os gentios, porque os gentios falarão assim, que irão querer pegar na veste de um judeu, vão querer aprender com um judeu. Tudo isso no milênio. No milênio, que é quando Cristo vem, renova, mata todos os opositores. Isso está em Mateus capítulo 25, depois da grande tribulação do capítulo 24 de Mateus. Ele vem, destrói os seus opositores, já são todos condenados, e os que sobreviveram à grande tribulação é que irão entrar na terra restaurada para o milênio. Mas essa terra restaurada, se você estuda a profecia, você descobre que ela não é inteirinha, não é o mundo inteiro restaurado. Por exemplo, a Europa ficará deserta nessa época. A terra da Europa e provavelmente as Américas também, porque as Américas são extensão da Europa, no sentido de a Babilônia, né, a terra que um dia teve o privilégio de conhecer o cristianismo, mas o renegou. Porque essas más atitudes que os povos tiveram em relação ao verdadeiro povo de Deus terreno, que são os judeus, serão lembradas. Então, você vai encontrar terras muito mais abençoadas no Oriente, né, do que no Ocidente, durante o milênio. Mas aí, o milênio, nunca se esqueça disso, as pessoas viverão no milênio não ressuscitadas, não com uma nova natureza. Serão as pessoas que sobreviveram à grande tribulação. E a ideia, por exemplo, de que todos os salvos vão habitar na terra por 1000 anos, e que 1000 anos seria apenas simbólico, que a eternidade seria todo mundo morar na terra fazendo piquenique lá, que nem eu descrevi, com a cestinha do lado. Essa ideia é totalmente errada e absurda, porque pensa o seguinte: quantos salvos existem ao longo de todas as eras? Muito mais do que caberia nesse planeta. Imagina se ressuscitar todo mundo que foi salvo e querer colocar no planeta Terra, e já excluindo o Ocidente, que a profecia fala que será terra onde será raro encontrar um homem, será terra de chacais. Como é que você vai botar tanta gente? Não vai ter muita gente. O milênio vai ser inaugurado com uma população muito menor do que existe hoje no mundo. Mas vai ser uma terra que você vai plantar, vai nascer, não vai ter praga, não vai ter problema, e mesmo as pessoas ainda vivendo nesse corpo, elas poderão ficar doentes, mas elas terão acesso à árvore cujas folhas servem para a cura das nações, que fala lá em Apocalipse. Então, aquilo que você via o Senhor Jesus fazendo durante a sua estada aqui, tipo alimentar a multidão, curar a multidão, fazer milagres, sinais, maravilhas e tal, ele estava dando um trailer do filme. Quando você assiste o trailer do filme, eles mostram os melhores momentos, né? Para você assistir o filme depois. Era o trailer. Ele mostrando o que ele vai fazer, como ele vai cuidar do seu povo durante o milênio. Quando ninguém vai ter fome, ninguém vai sofrer doenças, ninguém vai sofrer guerras, até que acaba o milênio, acaba o tempo do milênio, porque ele liberta Satanás, que ficou preso, e num instante, Satanás reúne um exército magnífico para combater o Cristo.
e combater o povo de Deus. O povo de Deus que está em Jerusalém, que está em Israel. Mas de onde ele pegou essa gente toda? Não se esqueça que durante o milênio nasceram crianças. 1000 anos, nasceu criança para dedéu. É muita criança que nasce em 1000 anos. Esses que nasceram, cresceram e nunca conheceram realmente o Senhor, muitos deles pelo menos, né? Ao ponto de, não, claro que eles sabiam que se pecassem seriam mortos na mesma hora, como será no milênio, né? Quem pecar vai ser morto, haverá juízo a cada manhã. Mas eles ficaram enrustidos, porque não tinha tentação também. Com Satanás preso, eles não eram tentados. Mas a hora que Satanás é solto, na mesma hora, pim, todo mundo se revela. E aí Satanás reúne essa multidão para guerrear contra o povo de Deus, e o Senhor desce do céu e, num instante, não vai durar muito não. É uma guerra instantânea, em que o Senhor desce com os seus santos, e só Ele luta. Só Ele luta. Quando você vê o Senhor falando que Ele vem do céu, com seus anjos e santos, tal, você pensa assim, então ele vai ganhar porque tem muito mais gente, né? Não precisa de muito mais gente. É só ele que luta. Ele vem com aquela multidão toda, mas só ele que luta, só ele que pega na espada. E aí elimina todos esses, e ele vai então daí fazer a limpeza geral, né? Satanás vai ser preso, já está lá na prisão, no Lago de Fogo, agora não é prisão mais, não é no abismo, mas é no Lago de Fogo, e lá já estão a besta e o anticristo, que vieram do tempo da grande tribulação, e aí ele vai destruir essa terra com fogo. Aí tudo que existe, todas as obras dos homens, todas as coisas serão destruídas com fogo. E Deus então criará novos céus e nova terra. Novos céus para aquela população que já estava no céu, formada por judeus convertidos antes do tempo da igreja, gentios convertidos antes do tempo da igreja, crianças em idade, que morreram em idade sem poder ter entendimento para crer, abortos, todos esses abortos que fazem por aí hoje, eles estão todos no céu. Uma mãe que, por exemplo, não que tenha abortado porque ela quis abortar, mas mesmo que ela tenha abortado e depois se converteu, ela não precisa se desesperar, porque vai encontrar com seu filho lá. Vai se encontrar com seu filho no céu. Então todos esses habitarão nos novos céus. E todos os que estavam morando na terra habitarão na nova terra. E nós não sabemos como será, porque aí todos estarão realmente transformados para viver num tempo sem tempo. Porque Deus vai destruir a matéria como nós a conhecemos e vai criar tudo novo. E nós não fazemos ideia do que é tempo sem tempo. Porque até o nosso corpo precisa de um tempo para viver. O nosso coração bate. Tudo no mundo bate. Tudo no mundo é pautado por vibrações, não é? O mundo é um relógio. O planeta Terra é um relógio. Um cristal de rocha, por que você acha que eles usam cristais em computador? Todo computador tem um cristal. Todo relógio eletrônico tem um cristal. Porque o cristal tem um tipo de qualidade que, se você coloca uma corrente elétrica nele, ele vibra. Mas ele vibra sempre na mesma frequência. Ele vibra numa frequência sempre regular. Por isso que tudo que você tem de eletrônico é comandado por um cristal. Já pensou nisso? O maestro... Você já viu aqueles pianos que você tem aquele metrômetro? Eu não lembro o nome. Parece uma capelinha de madeira assim. Aí você dá a corda, aí tem um negócio que faz assim, tec, 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 tec. Aquilo ali que ajuda o pianista a tocar, não é? Tudo no mundo tem aquele negocinho fazendo assim, tec, 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 para as coisas funcionarem. Desde o nosso corpo, a nossa mente, as células, tudo está sob a regência. Neste vídeo eu fiz uma
uma versão bastante compacta, super compacta, extremamente compacta do Fim dos Tempos. Mas se você quiser realmente aprender sobre esse assunto, eu sugiro o livro Acontecimentos Proféticos, de Bruce Anstey. Eu traduzi esse livro na década de 90, acho que foi no início da década de 90, já passou por várias revisões, inclusive do próprio autor, né, várias edições, e é um livro que tem mais de 1000 versículos que irão embasar tudo isso que eu falei aqui. Então não deixe de ler esse livro, você encontra ele em formato digital e você encontra também em formato impresso na editora Verdades Vivas. Eu vou deixar aqui embaixo os endereços para você baixar o livro ou ler online da maneira como você preferir. Ok? Bom proveito. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.